Bem, bom dia. Eu vou falar para vocês agora sobre negociação, fazer um treinamento. E assim, negociação, como vocês devem saber, é um tema muito amplo, muito complexo. Então eu tentei pegar as coisas que eu achei mais relevantes e principalmente as coisas que dá para aplicar um pouco mais na prática, né? Então, se vocês quiserem, eu posso passar depois mais conteúdo para você, mas tem muito vídeo no YouTube, tem muito artigo, tem muito TED também, enfim. Uma das coisas que me inspirou a fazer isso é que eu assisti o treinamento da BTC, de negociação, no Projeto Inove. Depois eu assisti o mesmo treinamento outra vez, eu gostei muito. E aí eu gostei muito do assunto e aí eu quis fazer. Até já peguei esse assunto no começo do PDL, porque eu gosto bastante. Enfim, então vamos lá. Sobre a agenda de hoje, primeiro eu vou falar sobre contextualização e história, porque negociar, negociação na prática e técnicas de negociação. Bom, como a Mari também tinha falado na questão da oratória, acho que durante toda a apresentação e também a do Loma, vocês vão, espero que vocês consigam, porque eu peguei vários insights, juntar vários pontos que cada um falou do delito da Mari, para verem que muita coisa faz sentido junta, né? Então, assim, eu vou começar falando sobre uma parte que eu gosto bastante, que é a parte mais histórica, de onde veio o termo e as ideias sobre isso. Então, a negociação, obviamente, ela é derivada do negócio, que vem de uma expressão latina nec otium, não sei se está certo, mas enfim, que significa sem ócio. Então, a negociação, a princípio, é a negação do ócio. E como a gente sabe, ela está presente desde os tempos mais remotos, desde sempre, assim, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, até atualmente. Porém, a negociação, às vezes, ela tem um caráter muito pejorativo, que eu também vou mostrar para vocês de onde veio isso historicamente. Então, como a negociação é a negação do ócio, acho importante a gente estudar um pouco sobre a evolução desse conceito de ócio. O que é ócio, né? Então, a gente tem na antiguidade, por exemplo, que foi a época dos filósofos gregos, o ócio era uma atividade somente para a classe privilegiada, que era dedicada às atividades intelectuais que enriqueciam o espírito. Então, assim, o ócio era algo que somente as pessoas ricas, privilegiadas, que poderiam não trabalhar, faziam. Então, era algo bastante estimado pelas pessoas, já que quem era pobre não tinha como ter ócio, a pessoa tinha que trabalhar, né? E aí, já na Idade Média, a gente segue com esse conceito, com a questão da condenação da usura pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, nessa época tinha muito esse conceito de que você desejar ter muitas coisas, você querer trabalhar, negociar, fazer troca, enriquecer, era um pecado, você não podia fazer isso. Então, a gente já tem essa questão que muda um pouco. Aí, sobre a questão da Revolução Industrial e Reforma Protestante, a gente já muda o cenário. Agora, os comerciantes, as pessoas que fazem dinheiro fazendo trocas comerciais, nesses mercados, assim, a céu aberto que a gente tinha antigamente, agora que elas começaram a ganhar dinheiro, elas se tornaram, né, poderosas, influentes. E aí a gente começa essa exaltação ao trabalho, aumento do consumo, e aí a gente tem o início do capitalismo, né? E agora o ócio não é algo mais tão legal assim. E aí, no contexto que a gente está agora, a gente entra na globalização, no neoliberalismo. Com os avanços tecnológicos, a gente tem uma certa revisão desses valores, e a partir de agora a negociação vai assumir um caráter mais amplo. Então a gente pode perceber que esse termo pejorativo de negociação, de você querer enganar o outro, você querer passar por cima das outras pessoas, vem muito dessa época da antiguidade, da Idade Média. Mas hoje em dia a negociação vai adquirir um caráter mais amplo e, como a gente sabe, não tem relação somente com o comércio. Não é só isso, né? Ela está presente em todas os nossos relacionamentos. Então, ambiente familiar, questão do trabalho, qualquer ambiente você vai precisar ter um pouco de negociação. Então, um conceito mais atual de negociação, tem vários conceitos, mas esse eu achei um conceito bem tranquilo de entender e que abrange várias áreas que dá para a gente aprender bastante. Sobre a negociação ser um processo de comunicação com o objetivo de atingir um acordo sustentável sobre diferentes ideias e necessidades. Então, de novo, a negociação é um processo de comunicação. Por isso que entra muito na questão da oratória, da apresentação, que a Mário e o Delito falaram.
O propósito de atingir um acordo sustentável, então algo que vai durar, eu vou mostrar um pouco disso mais tarde também, e diferentes ideias e necessidades. Então, cada um vai ter a sua necessidade e a gente vai tentar achar um acordo entre essas duas partes, um acordo sustentável que vai agradar os dois. Essa definição é do... Eu tenho uma colinha aqui do lado porque é muita coisa para eu lembrar. Do Frank L. Kuff, que ele escreveu um dos primeiros livros sobre negociação, um livro bem clássico, que chama Como conseguir qualquer coisa de qualquer pessoa, algo do gênero, assim, negociar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o livro para vocês. E é um livro bem clássico de negociação, né? Que a gente já entra nesse conceito mais atual do que é a negociação, que é o que a gente vai tratar nesse treinamento. E aí a gente entra agora, depois de eu ter feito essa contextualização, essa visão mais histórica por trás da negociação, por que a gente negociaria, né? O que a negociação traz de benefício para mim? E existem outros meios de resolver divergências? Então aqui eu vou falar para vocês sobre 5 principais meios de você resolver uma divergência, ou alguma briga, algum conflito, assim, que não seja por meio da negociação. Então, a gente tem a negociação como uma via, e essas outras 5 que eu vou explicar para vocês o que elas significam, quais são as diferenças, né? Então, primeiro a gente começa pelo imobilismo. O imobilismo a gente percebe muito no ambiente mais governamental e mais familiar, que seria justamente aquela atitude de, assim, você ignorar o problema. Então, você, por exemplo, a família, a gente brigou por alguma coisa. Geralmente, as pessoas, assim, em geral, não sentam para conversar sobre aquilo. A gente só vai levando com a barriga, assim, sabe? E fingindo que tá tudo bem, né? Então, o imobilismo é basicamente isso, é você ignorar que tá tendo qualquer tipo de divergência, quando, na verdade, a gente sabe que ela existe, né? E qual que é a diferença do imobilismo para a negociação? A negociação, ela admite que as divergências são coisas normais, então, que acontecem em qualquer relacionamento, qualquer relação. Então, a partir do momento que a gente considera que a divergência é algo comum, algo esperado, a gente consegue aceitar ela melhor e conseguir lidar com ela, diferentemente do imobilismo. Um outro jeito, que eu diria que seria o oposto, é a questão do confronto. Então, o confronto, a gente percebe muito a questão dessa imposição de uma parte sobre a outra parte, né? A gente percebe muito isso em guerras, né? A questão da violência. Então, eu não concordo com você, então a gente vai brigar e que o melhor vença, né? E, obviamente, na negociação não é assim. Então, na negociação você não usa de violência, porque a gente sabe que a longo prazo isso não resolve. Na negociação também tem muito essa questão de os dois lados saírem ganhando, digamos assim. Então não vai sair um 100% feliz e o outro 100% miserável, né? Então tem esse equilíbrio na negociação. E uma questão também que entra é a questão do longo prazo. Então, no confronto, como a gente sabe, de novo entrando num contexto mais histórico, a gente teve na Segunda Guerra, né, um dos principais motivos foi exatamente a questão da revanche da Alemanha. Então, na Primeira Guerra, a gente teve esse confronto, a Alemanha saiu, assim, destroçada e a gente tem aqueles tratados e tal, e ela saiu 100% miserável. E isso criou um sentimento de revanche que culminou depois em outra guerra, então mais destruição ainda. Então, a gente percebe que esse confronto geralmente não dá muito certo a longo prazo, porque a parte que saiu prejudicada provavelmente não vai aceitar isso, sabe? Então, ela vai criar aquele sentimento de revanche que pode ocasionar um problema bem maior a longo prazo. Além disso, a gente também tem um consenso, que é muito comum a gente confundir consenso com negociação, tá? O consenso, ele seria, para vocês entenderem um pouco, seria algo mais imparcial, né? E ele acaba sendo algo mais incompleto. Incompleto em que sentido? O consenso, você não vai utilizar argumentos pessoais.
Então, por exemplo, um exemplo bem legal de dar é, sei lá, a gente está tendo uma aula de cálculo. E aí eu estou fazendo dupla com alguma pessoa, por exemplo, estou fazendo dupla com a Malu, e aí a gente vai resolver um problema de cálculo. Eu resolvo de uma forma, ela resolve de outra forma, a gente vai olhar qual resposta deu certo, a dela deu certo, a minha deu errado, e a gente entra em um consenso que é isso e segue em frente, entende? Na negociação, não. A negociação ela é um ato mais social, mais político, que vai considerar interesses particulares. Vai ser uma coisa mais parcial de cada parte. Então, cada parte vai falar os seus interesses e a gente vai chegar, a gente vai negociar e chegar num acordo comum. Outra forma também de resolver essas divergências seria uma questão mais autoritária, mais hierárquica, que a gente acaba, infelizmente, vendo muitas das vezes, que é uma solução bem frágil. Então, a gente acaba, de novo, igual, por exemplo, no confronto, a parte mais forte ganha sobre a parte mais fraca. Então, o seu chefe manda você fazer alguma coisa e você não tem aquele poder de chegar lá, não tem aquela abertura de chegar e contestar e negociar um acordo comum entre as duas partes. É simplesmente você vai fazer isso e ponto. E, obviamente, a gente sabe que na negociação a gente não tem esse tipo de imposição, para que justamente quando a gente chegar em um acordo, haja comprometimento das duas partes com esse acordo comum. Então, não vai estar só uma das partes comprometida com aquele acordo que a gente chegou, né? Que na verdade não foi um acordo se você impõe. Então, as duas partes estando comprometidas, as duas vão caminhar para que aquilo realmente aconteça, tá? Então, essa é a diferença da negociação para um meio mais autoritário de resolver divergências. E aí, por último, a gente entra na adjudicação, e sim, essa palavra existe. Ela é um termo mais legal, então seria uma via legal ou de adjudicação, que é justamente, acho que vocês já devem estar entendendo assim, é aquela questão do julgamento. Então, a gente tem dois aspectos nesse meio. A gente tem a coalizão, que seria uma espécie de votação, então as pessoas colocam seus problemas, uma maioria vota, e aí a gente chega num consenso em comum pela votação de outras pessoas, né? Ou o processo judiciário, que a gente já sabe, então a gente tem uma divergência, a gente vai perante um juiz, e aquele juiz vai decidir o que vai acontecer, o que as duas partes vão ter que fazer, né? Então, a diferença disso para a negociação, de novo, como a gente percebe em vários desses outros meios, é justamente que as duas partes acabam perdendo, as duas partes acabam ganhando na negociação, né? Então, nesse meio mais legal, acaba que uma pessoa vai ganhar e uma pessoa vai perder. Isso não acontece na negociação, pelo menos não era para acontecer, né? É para as duas partes chegarem a um acordo mútuo em que as duas vão sair bem desse acordo. E também a questão da negociação, como a gente sabe, é uma questão muito pessoal de uma parte resolver com a outra parte e chegar em um acordo as duas, né? Já na questão do julgamento, a gente percebe que entra mais uma questão de uma outra pessoa, uma terceira pessoa ou terceiras pessoas resolverem aquele problema pelas duas partes. Então é isso. Eu acho que eu falei demais nesse slide, mas assim, é só para a gente ter uma noção que existem sim outros meios de resolver divergências e que, dependendo da situação, é bom sempre você pesar os prós e os contras e escolher qual seria o melhor meio de lidar com aquele conflito. Mas, como vocês sabem, o título do treinamento é negociação, então a gente vai entrar agora no meio da negociação em si. Então, vamos para a negociação. Como funciona, então, ela na prática? Eu vou dar algumas dicas para vocês e algumas técnicas que eu espero que ajudem, que agreguem de alguma forma. Então, primeiramente, a gente tem o planejamento do processo, que é uma parte muito importante. Então, geralmente, o ciclo da negociação é baseado em planejamento, apresentação de uma proposta e a argumentação. Então, o planejamento é você juntar as informações, principalmente sobre a outra parte, né? Você estudar as negociações anteriores é muito importante, o relacionamento que você tem ou não tem com aquela parte. Então, por exemplo, entrando na questão do Impacta,
Às vezes, eu não sei se estava todo mundo acompanhando a CEMEP ano passado, mas teve um problema que até a Karen citou com uma das palestrantes, que deu aquele problema que não teve divulgação e ela ficou meio chateada por conta disso. Então, assim, é importante a gente ter um veículo de informação, por exemplo, no Drive, para que as pessoas, na próxima CEMEP, por exemplo, ou nos próximos eventos, possam consultar para estudar como que foram essas negociações anteriores, como é o relacionamento com aquela palestrante. Porque a partir do momento que a pessoa vê, putz, não deu muito certo, talvez ela não seja a primeira opção que aquela pessoa vai procurar para tentar um patrocínio de novo, tentar uma parceria de novo, né? Então é importante a gente ter noção desses relacionamentos e estudar bastante sobre a outra parte, o que aquela empresa faz. Então eu vou pedir uma parceria com a BTC, o que eles fazem, que cursos que eles têm, qual é o objetivo deles, qual que é a necessidade que eles teriam, que a gente poderia proporcionar para eles, para realmente ajudar nesse planejamento do processo, e a partir daí a gente vai para apresentar a proposta, para argumentar, que são coisas que eu também vou falar um pouco mais nos próximos slides. Gente, se eu estiver falando demais, vocês tiverem alguma coisa, pode falar. Deixa eu só olhar o tempo aqui. Ok. Então, agora a gente entra em fazer uma análise do campo de força da negociação. Ai, meu Deus, eu liguei a minha lanterna. Calma. Não se preocupa com o tempo não, Tamires. Tá bem. Então, além do planejamento, que também entra no planejamento, é você fazer uma análise do campo de força da negociação, que é você identificar o problema, aquela divergência que vocês vão ter que resolver na negociação, definir os seus objetivos. No caso, no planejamento que eu já tinha falado, você já vai saber os objetivos da outra pessoa, e você avaliar, a partir de toda essas informações que você teve, quais são as forças impulsionadoras e as forças contrárias a você naquele momento. Então, por isso que chama campo de força, que é a questão do imã, né? Então, quais forças, quais coisas ali você vai ter a favor, que vai te ajudar naquela negociação, e quais coisas que vão ser contrárias à sua performance ali na negociação. E aí, na análise do campo de força, entra a questão do tempo, né? Então você vê a questão do prazo. Eu tenho um prazo, esse prazo é curto ou não é? Quanto tempo eu teria para fechar essa negociação? É importante você saber se o tempo está ao seu favor ou não, né? E também da outra parte. A questão da informação também é muito importante, como eu já tinha falado no slide anterior. É você coletar o máximo de informações possível, então a informação ela sempre vai ser assolhada nesse momento. É você estar bem preparado para qualquer tipo de coisa que aconteça durante a negociação, você está o máximo preparado possível, né? E a questão do poder. A questão do poder na negociação, como a gente tinha visto nos outros meios de resolver divergências, não é tanto um poder impositório, né? A questão do poder que eu quero dizer aqui é um poder mais de autoconfiança, um poder de persuasão, um poder, às vezes, de especialista, sabe? Então, assim, você entender, por exemplo, nossa, aquela pessoa tá nesse ramo há muito tempo. Então, ela tem aquilo a favor dela, digamos assim, sabe? Ela tem esse poder de especialista maior. Às vezes, a pessoa é uma pessoa muito persuasiva, então você tem que ter noção que aquela pessoa, ela tem esse poder, assim, digamos que essa vantagem, não sei se poderia dizer assim, mas só para vocês tentarem entender, em relação a isso, sabe? Ela é uma pessoa mais persuasiva. Então, tendo noção desse campo de negociação, é muito importante você se alinhar com todos esses aspectos. Aí aqui entra a questão do BATNA ou do MAPAN. BATNA é um termo em inglês que foi traduzido para MAPAN, que seria melhor acordo possível de um acordo negociado. Que é basicamente o BATNA ou MAPAN seria o que você faz, o seu plano para caso der tudo errado e você não conseguir fechar o acordo. Então, o BATNA é muito importante para você ter essa válvula de escape. Óbvio que sempre que a gente entra numa negociação, a gente tem o objetivo de conseguir aquela negociação, de sair com todos os seus objetivos, ou pelo menos a maior parte deles supridos, né? Porém, é sempre importante a gente ter essa noção que tem a possibilidade de aquele acordo não rolar, não dar certo, e por isso que você tem que ter
essa saída, essa outra alternativa, caso aquela negociação não dê certo e não vá para frente. Para fazer isso, são alguns passos bem tranquilos. Você vai listar as alternativas que você poderia recorrer caso haja um impasse naquela negociação. Avalie aquelas listas de alternativas. E aí, a partir daquilo, você vai definir alternativas que você considera mais benéfica para você. Então, qual alternativa que daria mais certo nesse caso da negociação não ocorrer. E aí você vai realmente definir a sua BATNA. Eu não sei se BATNA tá no feminino ou no masculino, mas eu uso no masculino. Enfim. E aí, outro ponto importante aqui entra você calcular o valor de reserva que você tem, que é chamado de ZOPA, que é a Zona de Possível Acordo, que vai te guiar nessa questão das alternativas. Então, por exemplo, se for um acordo envolvendo realmente valores monetários, dinheiro, né? É importante você saber, por exemplo, se você está vendendo um produto ou um serviço, até onde você pode baixar o preço, sabe? Até onde você pode ir para você realmente não sair no prejuízo, entendeu? Então, às vezes o acordo, você quer muito aquele acordo, mas assim, a pessoa não está disposta a dar o valor ali que você precisa, o valor mínimo que está ali na sua zona de possível acordo, e a maioria das vezes não vai dar para você continuar com esse acordo. Então você tem que ter noção, nesses acordos mais que envolvem dinheiro, de qual é o seu limite, até onde você pode ir nessa questão. Aí, tendo noção você fez o planejamento, você entendeu o seu campo de força, o seu ambiente, você conheceu outra pessoa, você conhece os seus objetivos, você já tem o seu BATNA, aí você entra na técnica de negociação mais adequada. Essa classificaçãozinha, ela é muito interessante, que muitas pessoas não sabem, e ela ajuda a solucionar um pouco aquele problema de negociação, muitas vezes ter um significado mais pejorativo, como eu disse no início, né, por conta daquele contexto histórico. Então, a negociação, ela vai ter 3 tipos. Você tem a negociação distributiva, que, teoricamente, assim, conforme o outro ganha, você perde e vice-versa. Então, por exemplo, às vezes, numa questão de desconto, né? Quanto menos você for pagar por aquele produto, menos a pessoa vai ganhar, né, ao vender aquele produto. Então, a distributiva geralmente é assim, uma pessoa, conforme você consegue coisas, a pessoa vai perdendo coisas, assim, nessa negociação. A negociação integrativa, ela geralmente é a mais usada, que é o que geralmente a gente usa no impacto, por exemplo. Ela tem muito a ver com a questão da ampliação de valor. Então, ela vai ser uma negociação ganha-ganha. Então, a gente vai conseguir que as duas partes, por meio daquele acordo, por meio daquele acordo, daquela negociação, a gente consiga achar um resultado em que as duas partes consigam agregar mais valor aos seus objetivos. Então, eu quero isso, você quer isso, vamos resolver um jeito que vai fazer com que os dois ganhem. Então, enquanto eu ganho, o outro também ganha. Então, essa é a questão da negociação integrativa, né? E a questão criativa é meio que uma integrativa, assim, mas num contexto mais de soluções inovadoras. Então, seria uma integrativa, assim, a base dela é isso, mas aí, geralmente, no contexto mais amigável, em que você pode procurar, junto com a outra parte, o acordo mais inovador, uma coisa mais criativa realmente que vá fazer bem para as duas partes. Então, essas são as 3 principais técnicas de negociação que a gente vai ter. Então, aqui já entra um pouco mais na negociação na prática. Então, como você deve se comportar, como você deve agir, né? E uma das dicas é você utilizar a técnica do rapport. A técnica do rapport, ela vem da programação neurolinguística. E ela vai criar o objetivo dela é criar uma integração e uma proximidade maior com a outra parte, com aquele cliente, digamos assim. Então, algumas atitudes que você pode ter você, por exemplo, chamar o cliente pelo nome para aumentar a familiaridade. Eu sei que muitas dessas técnicas, às vezes a gente acaba até fazendo intuitivamente, mas elas são realmente comprovadas que realmente funcionam, né? Então, você chamar a pessoa pelo nome, então não só você e esse tipo de coisa, então às vezes você citar o nome da pessoa enquanto você estiver falando com ela,
cria uma certa proximidade, a pessoa se sente mais familiarizada com você. Por exemplo, você imitar discretamente alguns gestos e expressões que a pessoa fizer. Então, às vezes a pessoa faz, tipo, mexe na orelha, você mexe na orelha também. Óbvio que tudo com muita moderação, senão a pessoa vai achar que você é louco e você, tipo, tá forçando a barra. Mas, assim, todas essas técnicas eu vou até explicar um pouco mais qual que é a base, qual que é o princípio para elas realmente funcionarem nos próximos slides. Então, por que elas funcionam, né? Então, por exemplo, você adaptar o seu tom de voz e o volume da voz para se assemelhar com o interlocutor. Vai muito com a questão da Mari estava falando, né? A questão da oratória. Então, essa questão de adaptar o tom e o volume, de novo, como a Mari tinha falado, não é o timbre da sua voz, né? Porque o timbre da sua voz é algo seu, é algo único para cada pessoa. O tom e o volume seria mais essa questão também de você imitar a pessoa. Então, se a pessoa é uma pessoa mais calma, que fala mais pausadamente, talvez, e você for uma pessoa que fala muito rápido, como eu, no caso, vocês devem estar percebendo, talvez você falar também, tentar falar um pouco mais calmo, talvez a pessoa se sinta mais confortável naquele ambiente, né? Então, utilizar frases e comandos positivos para maior assertividade. Então, justamente o que o Delito também falou, por isso que eu falei que tem várias insights, assim, muito legais das apresentações, que é a pessoa tá falando e você faz assim com a cabeça, ou você fala sim, verdade, sabe? Isso é uma das coisas que a gente também acaba fazendo bastante, intuitivamente mesmo, mas é uma técnica comprovada, tá? Então, chamar a pessoa pelo nome, imitar alguns gestos, alterar o seu jeito de falar, um pouco mais parecido com o da pessoa, e frases e comandos positivos para maior assertividade, vai te ajudar bastante, principalmente naquele contato mais inicial com a pessoa, né? Bom, aqui a minha parte, assim, essa parte é uma das partes que eu acho mais legal. Eu gosto muito, assim, dessa parte mais psicológica. Então, uma outra dica é você usar gatilhos mentais. Então, os gatilhos mentais, eles são princípios psicológicos que vão alterar, ou pelo menos influenciar, a decisão da outra pessoa. Esses gatilhos mentais, eles são baseados no livro As Armas da Persuasão, do Robert B. Cialdini. Ele é um psicólogo que estudou o comportamento das pessoas por muito tempo. Ele conseguiu identificar, e aí ele relata no livro, alguns gatilhos mentais que você pode usar durante uma conversa, durante uma negociação, que vai aumentar as chances da pessoa concordar com você, né? Vai influenciar a decisão dela. Então, os 6 principais são esses. Então, a gente começa com a reciprocidade. A reciprocidade entra muito numa coisa do ser humano mesmo, que ele percebeu, que o ser humano a gente tende muito a querer dar quando a gente recebe alguma coisa. Então, isso vem muito da aprovação social, né? Então, se a pessoa te deu alguma coisa, é esperado, digamos assim, socialmente, que você retribua aquela pessoa. Então, você pode usar isso a seu favor, por exemplo. Caso você comece cedendo alguma coisa para a pessoa, dando alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa, as probabilidades, as chances dela se sentir mais à vontade de te retribuir com alguma coisa, assim, são muito grandes, né? Por conta dessa questão que a gente tem da reciprocidade. Um outro gatilho mental é do compromisso e da coerência. Então, também entra numa coisa que o Delito falou, que é a questão de você, por exemplo, começar a negociação. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está falando com uma pessoa de uma empresa. E aí você... É bem parecido, na verdade, com a ideia que ele tinha falado, né, na apresentação. Que é, por exemplo, você é um engenheiro ambiental e você está numa empresa. E você chega lá na empresa, na entrevista de emprego, assim, ou sei lá, numa negociação com aquela empresa. E aí você fala, eu percebi, eu vi aqui no site de vocês que vocês se preocupam bastante com o meio ambiente e tal. E a pessoa vai falar, sim, obviamente a pessoa não vai falar que não, né? Eu não tô nem pro meio ambiente. Então, assim, ela vai falar, sim, eu me preocupo com o meio ambiente, a nossa empresa faz isso, isso e isso, é muito importante. E aí, isso, inconscientemente, vai criar na pessoa um compromisso com aquela frase que ela tá falando. Então, ela se importa com o meio ambiente. E aí, conforme ele vai acontecendo ali a conversa, você pode falar, então, eu sou engenheiro ambiental
E aí, eu faço isso, isso e isso. Você acha que seria importante para sua empresa a gente às vezes fazer isso e tal? E a pessoa, ela vai sempre, né, de acordo com esse gatilho mental, tentar ser coesa com o que ela está falando. Então, se ela falou que ela se preocupa com o meio ambiente, ela vai provavelmente ter mais chances de concordar com o que você está falando, de realmente falar, nossa, realmente, eu acabei de falar que eu me preocupo com o meio ambiente. Se eu falar que eu não preciso do serviço dessa pessoa que está propondo ajudar a minha empresa nessa questão, eu vou estar sendo incoerente com o que eu tinha falado, com o compromisso que eu tinha feito no início, sabe? Então, assim, isso é uma coisa também muito legal de você usar, esse gatilho do compromisso e da coerência. O terceiro gatilho é a questão da aprovação social, que, como a gente viu, tem muito a ver com tudo que a gente vai falar aqui. Que a gente quer ser aceito, a gente quer que as pessoas, digamos, gostem da gente, sabe? Então, ganhar o reconhecimento e o respeito das pessoas é muito importante, né? Então, você pode usar isso na negociação. A aprovação social, ela vai entrar aqui em duas condições, né? Ela vai ser mais eficaz, digamos assim, quando a outra parte estiver em duas condições, em duas situações. A primeira seria uma situação de incerteza, de insegurança. Então, às vezes, se a pessoa estiver meio insegura ali, você fez uma proposta, ela tá, não sei se aceita ou não, provavelmente, se ela estiver num ambiente, ou se, por exemplo, você der exemplos. Alguém falou. Ai, meu Deus. Alguém falou alguma coisa. Vocês podem ler pra mim? É só o Yuri. Falou que tá. Tá bem. Tchau. Enfim, sobre a questão da aprovação social, entra a questão da incerteza e da insegurança. Então, por exemplo, se a pessoa estiver ali meio indecisa, se você, por exemplo, falar sobre pessoas que aceitaram aquilo, que aquilo foi bom para elas, ou se, por exemplo, estiver numa coisa presencial e outras pessoas estiverem concordando com o que você está falando, as chances daquela pessoa que ainda está meio na incerteza, está meio insegura, concordar com você são maiores, por conta dessa questão da aprovação social, né? As chances dela, então ela tá no meio do muro, assim, no meio da ponte, e as chances dela ir para o seu lado, conforme outras pessoas também estão concordando, é maior, né? E a outra questão também entra na aprovação social, é a questão da semelhança. Então as pessoas tendem a seguir lideranças que se pareçam mais com elas. E, de novo, isso entra naquela técnica do rapport que eu tinha falado para vocês. Deixa eu só voltar, por exemplo, a semelhança. Então, você imitar os gestos, você adaptar o tom e o volume da voz. Tudo isso cria na pessoa uma sensação de que você é semelhante a ela. Então, aumenta as chances dela se identificar mais com você e querer concordar com você e seguir o que você está falando, tá? Então, o quarto gatilho mental é a questão da afeição. Então, assim, a gente tende a querer concordar com pessoas que a gente conhece, que a gente tem familiaridade e esse tipo de coisa, né? Isso entra na questão da afeição. E aí, na questão da afeição, entram 4 aspectos muito importantes, que é a questão da aceitação física. Então, por exemplo, comprovado que pessoas mais bonitas, digamos assim, óbvio que bonita é relativo, mas eu digo assim, pessoas dentro do padrão, elas tendem a ser mais persuasivas. Até mesmo mais do que, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que tem mais conhecimento sobre o assunto, entendeu? Então, essa questão da aparência física, eu sei que é meio triste a gente pensar sobre isso, mas infelizmente é uma realidade. As pessoas mais bonitas, assim, tendem a ser mais persuasivas. A segunda questão, além da aparência física, é a questão da semelhança, que entra no que eu já tinha falado. Então, conforme você se identifica com a outra pessoa, você cria uma afeição maior com ela. A terceira é a questão dos elogios. Então, o ser humano gosta muito de elogio. Então, se você elogiar a pessoa, ela provavelmente vai se sentir mais confortável com você ali. E, de novo, junto com todas essas técnicas, é muito importante lembrar de usar isso com moderação, né? Você não vai ficar a cada 5 segundos elogiando a pessoa, que a pessoa vai falar, tem alguma coisa estranha, né? E aí a quarta coisa dentro da afeição é a familiaridade, que entra já em várias coisas que eu já falei, que é você já conhecer aquela pessoa, né?
Então, por exemplo, no Impacta, no treinamento, não sei se vocês foram no treinamento de LinkedIn que o Mac deu. Foi muito bom, aliás. Ele falou sobre a questão de, por exemplo, às vezes no LinkedIn, você procurar uma pessoa que você quer que seja palestrante, e às vezes aquela pessoa ela tem um contato de primeiro grau, então ela conhece alguém que já participou do Impacta, por exemplo. Então, às vezes, de você ir direto naquela pessoa, talvez seja mais persuasivo você ir nessa pessoa que já participou do Impacta, e aí, como a pessoa já participou do Impacta, tem essa questão da familiaridade, né? A pessoa vai querer, ela vai estar mais disposta a ajudar você, e aí você tem essa questão com a pessoa que participou do Impacta, e a pessoa, quando ela for falar sobre essa proposta, por exemplo, que você pediu com o palestrante que você está querendo, que ela já conhece, a pessoa provavelmente vai ter uma chance maior também de aceitar aquele acordo, né? Por conta da questão da familiaridade, dela conhecer essa pessoa que está vindo falar com ela, em vez de uma pessoa que ela não conhece, certo? Aí agora a gente entra no quinto gatilho mental, que é a questão da autoridade. Então, a questão da autoridade, a gente tende muito a seguir autoridades. Em que sentido, por exemplo? Na questão de aquela propaganda da Colgate, sabe? Ou de qualquer outra pasta de dente. Eles sempre falam, 9 em cada 10 dentistas aprovam ou falam que funciona, ou testam e falam, enfim, e recomendam. Por que a gente faz isso? Isso é um argumento de autoridade. Então, você é uma pessoa leiga no assunto, eu pelo menos não conheço nada sobre pasta de dente, né? Então, quando você vê lá, putz, um dentista formado falou que Colgate faz bem pro dente, provavelmente faz, entendeu? Então, essa questão do argumento da autoridade é muito importante e dá muito certo. E a autoridade também entra em uns aspectos mais superficiais, digamos assim, também. Entra, por exemplo, a questão da roupa, que como já tinha falado, a questão da boa aparência física, a questão de o jeito como você fala, né? O conhecimento que você tem sobre determinado assunto e esse tipo de coisa. Aliás, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre os gatilhos mentais, tem uma coisa sobre essa questão da autoridade, que fala justamente sobre essa questão de você demonstrar autoridade na sua fala, que fala muito sobre essa questão do tom de voz mais grave. Então, eu não sei se eu estou fazendo uma consideração meio assim, mas eu pelo menos enxergo isso como uma questão mais, assim, machista mesmo. De, por exemplo, se a pessoa tem uma voz mais grave, que geralmente é ligada mais a, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino, ela é mais digna de você prestar atenção no que ela está falando. Ela é uma autoridade, entendeu? Então foi justamente isso que a Mari falou. Às vezes as pessoas tendem a achar que, por a sua voz ser muito fina, você não vai demonstrar, você não vai se impor, você não vai demonstrar autoridade. E, infelizmente, isso é uma coisa que está no senso comum das pessoas, né? Bom, agora indo para o sexto gatilho mental, a gente vai para o gatilho de escassez. Então, a gente vê isso sempre, eu pelo menos vejo todo dia, que é aquela questão de, 10 pessoas estão vendo esse produto ao mesmo tempo, compre agora. Ou aquele cronômetrozinho de vai acabar a promoção daqui a 6 horas. Então, essa questão de escassez, a gente tende muito a obedecer a ela. Então, às vezes na negociação, é legal, seria útil, né, dependendo do seu contexto, você criar esse senso de urgência na outra pessoa. Então, você mostrar que criar esse senso de urgência, de, tipo, tá acabando, você precisa aproveitar, sabe? Esse tipo de coisa. A gente percebe muito isso em marketing de empresas, enfim. Essa noção da escassez, que é um gatilho mental também muito importante. Então, esses foram 6 gatilhos mentais que a gente pode usar nas negociações. Aí aqui eu listei algumas diquinhas importantes. Algumas delas são meio óbvias, algumas delas vão mais pro lado do coach. Eu tentei não ir muito para esse lado do coach durante a apresentação, mas tem algumas coisas que eu acho importante falar. Por exemplo, a questão de jogar limpo, não prometer o que você não pode cumprir. Muitas vezes isso é meio óbvio, mas é importante para você manter a sua credibilidade com a pessoa, de às vezes você prometer uma coisa e acabar que, tipo assim,
na verdade, você não vai poder cumprir, e aí isso cria uma situação muito desconfortável, né? A questão também de valorizar o seu serviço é muito importante, então você entra também na confiança, você acreditar naquilo que você está falando, né? Então, por exemplo, você acreditar no grupo, você ter essa relação, no caso do Impacta, você acreditar no grupo, você acreditar no evento que você tá organizando, vai te ajudar na hora que você for, por exemplo, negociar com o patrocinador, né? Você vai mostrar, através das suas atitudes, do que você fala, que você realmente acredita naquilo. E aí mostrar o que a outra parte está ganhando, como eu já disse, lá no planejamento, você vai entender o que a outra pessoa está querendo, isso vai ajudar você ao longo da negociação, você ir mostrando para a pessoa o quanto ela vai ganhar com aquele acordo, né? Ser confiante, né? Obviamente já entra também nas coisas que a Mari falou sobre oratória. E mostrar credibilidade, mostrar que você sabe o que você está falando. Ser calmo e paciente, obviamente. Então, assim, às vezes a questão do tempo, né? Do campo de força. Você tá sem tempo, mas é sempre importante você manter a calma e você ter paciência, porque às vezes a pessoa vai demorar para te responder, às vezes a pessoa é uma pessoa meio indecisa. Então, assim, sempre, óbvio, pesar se aquilo realmente vale a pena ou se não é melhor você, às vezes, partir para outra pessoa ou outra empresa, esse tipo de coisa. Mas é sempre importante você ter paciência e não querer apressar as coisas. E aí, por último, você está preparado para contornar objeções e escutar o que o outro tem a dizer. Então, muitas vezes é importante esse escutar o que o outro tem a dizer. É, tipo, 100% importante na questão da negociação. É mais importante você escutar do que você falar. Então, realmente tentar entender o que a pessoa quer com aquela negociação. Porque às vezes a gente tende a tipo, se precipitar e falar, não, essa pessoa quer isso. E você já chega na negociação já oferecendo para ela, achando que você sabe o que ela quer. E às vezes não é muito bem aquilo que a pessoa quer. Então é importante você escutar o que a outra pessoa tem a dizer, quais ela considera que são os interesses dela, e estar preparado, entra de novo na preparação, né? E aí, por último, revisar todos os pontos. Então, valorizar o fechamento, preparar a próxima visita, acompanhar a satisfação da outra pessoa. Então, durante a negociação, você revisando os pontos que você, principalmente negociações mais longas, você ir revisando os pontos que vocês entrarem em acordo, que pontos que ainda faltam, já marcar outra reunião para não deixar, depois a gente marca, porque não vai marcar. Então, assim, ir acompanhando a satisfação da outra pessoa. Também entra em manter um relacionamento de pós-negociação, que é algo que a gente, né, essa gestão está tentando bastante de tentar manter esse acordo pós-negociação. Então, mesmo a questão pós-evento com os patrocinadores, então não só valeu, acabou o evento, tchau, até ano que vem, né? Então, manter esse relacionamento muito importante e refletir sobre o seu desempenho. Então, como você foi, o que você ainda tem para melhorar, para você ir acompanhando o seu desenvolvimento nessa área. Então é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, alguma dúvida, podem falar. Gente, eu falo demais. Meu Deus, desculpa. Não, Eu vou virar um novo André. É que o André não veio hoje, aí eu tô com o papel do André, entendeu? Não, relaxa, foi bem. Nossa, Bom, assim, você fala com exato. empolgação e aí a gente presta atenção e tudo. Eu acho que foi muito enriquecedor, velho. O que a Mari falou, tá ligado? Essa questão dos gatilhos mentais, tipo, faz muito tempo que eu li esse livro e eu nem lembrava direito. E, tipo, achei top, mano. Valeu. Eu acho meio. Não sei, é uma opinião, assim, informação na minha cabeça. Mas às vezes, eu acho meio injusto, sei lá. Não sei, às vezes eu fico pensando nisso. Será que tá certo a gente usar essas manipulações pra cabeça de uma pessoa que a gente tá negociando e tal? Não com julgamento de valores nem nada. Eu não. Pensando bem assim, eu também não acho problemático, mas sei lá, enquanto você tava falando, eu tava pensando nisso, né? Será que. Enfim.
Mas eu eu acho justo porque cara, a outra parte deve usar, daí fica equilibrado, entendeu? Fica. Vem sim, dos dois lados as táticas, pensando então desse jeito, é é justo. necessário mesmo, né? Teve uma época que eu achava injusto essas coisas, mas aí depois, quando eu comecei a mexer com marketing, eu falei assim, mano, tudo na vida é manipulação, tá ligado? De uma forma ou outra. Sim. Então, é melhor você saber do que você sempre. É igual o livro, como é que é? É as armas da persuasão, como influenciar a pessoa, ou não deixar de ser, ou saber quando você é influenciado, tá ligado? Uma coisa assim. Assim, é bom saber, velho. Eu concordo mesmo que tem que ser, porque não tem jeito. Não sei se é justo, assim, mas tem que ser feito, não tem como. E queria comentar também que esse livro é muito bom. Tô lendo agora, não terminei de ler ainda. Mas ele mostra vários exemplos na prática desses gatilhos mentais que são bem legais. Uhum. Esse livro é seu, Mijão? Porque eu peguei lá na Rap. Ou não? É o meu mesmo. Tá aqui em casa, se você não sabe. É. Uma coisa que eu queria comentar também é sobre essa questão de autoridade, que a Ah, Tamiris tipo, eu vejo isso muito quando as pessoas, quando tá numa negociação, ou até mesmo numa discussão, né? As pessoas ficam gritando para impor. Tipo, eu acho que não é nem questão de ser homem ou não, eu acho que é questão de, tipo, a pessoa gritar mesmo para mostrar que tem a razão, né? eu queria comentar do que a Tamiris falou, que eu falei também, né, do tom de voz, da voz ser mais grave e tal. É muito complicado isso, porque, tipo, tem duas maneiras de pensar, né? A gente consegue pensar por esse lado do machismo e tal, que o que a gente está acostumado, homens com posição de autoridade e tal, então a voz já vem disso, mas assim, eu creio que isso possa mudar, assim, o nosso costume possa mudar. Mas como, por exemplo, eu vendo o estudo lá das poses de poder, são coisas que acontecem, assim, na natureza, sabe. Então, tipo, o rugido do leão, ele é grave, por exemplo. Quando os bichos estão demonstrando autoridade, os rugidos deles são sempre graves, assim. Então, é tem esse lado de ser uma coisa biológica, às vezes. Eu fico pensando muito nisso, porque o meu pai, eh, ele não gosta de jornal, assim, ele tá de saco cheio, que ele acha que todos os jornalistas atuais são ruins, ele não gosta de assistir os jornais da Globo e não sei o quê, e a minha mãe assiste todo dia o jornal da hora do almoço da Globo, que é regional, né. E aí mas em diversos jornais, meu pai sempre reclama mais quando a repórter é mulher, assim, ela fala: "Ai, mas ela irritante, não sei o quê". E é sempre assim. E é raramente um cara ele vai falar que é irritante. E aí eu fico pensando, por que é isso, sabe? Tipo, é o costume do machismo? Ou é a voz mesmo da pessoa? Eu julgo meu pai um pouco, às vezes eu acho ele bastante machista com umas coisas que ele nem percebe. Mas é complicado, porque eu fico pensando nisso. Será que não é mesmo? Eu também acho. As vozes, naturalmente, os sons agudos, eles são mais irritantes pra gente. Isso é, sei lá, a gente percebe, sabe? Então, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que sim, muito, o machismo colabora muito nisso e talvez perpetue essa coisa da natureza, né? Porque a gente não é mais irracional, enfim, não são os nossos instintos que mandam na gente de uma forma geral. Então tem esses dois lados, assim, eu fico pensando bastante nisso, sobre essa coisa da Sim, voz. E isso daí que faz também tem muito a ver com intimidação, né? As vozes mais fortes, tanto como na natureza, como falou do leão, para intimidar o outro, para influenciar pelo medo, assim, tipo, você demonstrar força, assim, sei lá. É, não, mas você falou uma coisa, Mari, que é muito interessante, é muito questão de social, sabe? É porque eu mesmo, eu acho que a pessoa que eu tenho o maior prazer de escutar áudio, que eu acho que vocês sabem, eu não gosto muito de escutar áudio, mas é da Cristina, velho.
Nossa, a voz dela é muito boa pra escutar, velho. Sei lá, eu tá colhido, tá ligado? Eu já falei isso pra ela várias vezes. Então, então assim, é muito, eu, sei lá, velho. É muito social Depende mesmo. muito da situação, né? A voz da Cris é muito gostosa mesmo de escutar e tal. Mas às vezes em um momento de autoridade, por exemplo, a voz dela, por ser mais leve, assim, né? Pelo menos o que a gente escuta, não seja o ideal, assim, né? Você usar essa leveza na voz no momento que você tá num argumento, sabe? Então vai muito de momento também das coisas. Nossa, é complicado isso, porque tem muitos aspectos que a gente pode discutir, assim. Um negócio que eu acho que pesa bem é a afinação também. Tipo, eu sou bem desafinado mesmo. Tem uma galera que já, tipo, fala numa afinação que é mais gostosa. Você, Mari, por ter feito coral, só é bem afinadinha, assim, é gostoso. É real. Eu nunca tinha parado pra pensar em afinação pra falar, assim, mas faz sentido o que você tá falando. Você nunca pegou um moleque de 12 anos que fala igual é mó ruim, mano. Sim, Parece que o cara tem um pato na garganta, assim. é É engraçado. complicado. Esses picos, eles incomodam um pouco, né? Eu tinha pensado num assunto que eu queria falar com vocês, mais sobre o tema da Mari de oratória. Eu acho que entra em oratória. Por exemplo, a questão da pausa, de você falar devagar. Porque eu falo muito rápido. Vocês perceberam que eu falo muito rápido. Mas aí entra, por exemplo, o Felipe Guedes. Ele sempre fala que você tem que falar, tipo, muito pausadamente, entendeu? Para você, tanto para você conseguir pensar e para a pessoa, tipo, focar mais no que está falando, enfim. Só que, por exemplo, por que a gente entra nas aulas dos professores e coloca na 2 vezes? Por exemplo, tipo, vocês acham que interfere? Porque eu não consigo mais assistir videoaula gravada no 1. Eu acho que o cara fala muito devagar, me deixa estressada. E aí eu coloco, tipo, 1,5, vai assim? Então, o que eu entendi, né, ainda mais pesquisando, mas o que eu acho mesmo, é que depende muito do objetivo. Tipo, as coisas do Felipe são muito coach, assim, é muito pra você, tipo, subir no palco e impactar as pessoas ao seu redor, é pra você, sei lá, coisa mais de TED Talk, assim, por exemplo, que a galera quer mudar o mundo. E quando é um professor ou quando é a gente aqui nesse treinamento, a gente tá passando informação, sabe? A gente não tá querendo convencer ninguém. E os professores, assim, de certa forma, sim, né? Mas não é uma coisa que vai mexer com o emocional ou com decisões na nossa cabeça, sabe? Não é uma coisa que a gente precisa de tanta influência para ouvir e tal. E os professores também, a gente tá ali querendo absorver a informação para estudar e aprender e tal. Mas uma coisa interessante, já que a gente está falando de aula, né? A gente estava comentando do Munari, eu raramente acelero as aulas do Munari, porque eu não sei se o Delito põe aí na velocidade, não sei o que ele. Então, eu raramente acelero as aulas do Munari, eu baixei uma extensão e daí dá para acelerar tipo 1,10, 1,20, 1,30, acelerar um É pouquinho. muito bom. E dá pra colocar até 3, assim, 4. É. Tem uns bagulho que eu vejo no 3, é muito bom, aliás. Mas eu não acelero muito a aula dele, porque eu realmente estou, sei lá, prestando atenção, eu gosto do jeito que ele fala, e para mim é muito mais prazeroso assistir a aula dele do que de outros professores, assim. Só em alguns momentos, quando ele tá dando uns exemplos que eu não tô muito afim também, eu acelero um monte. Eu acho que eu viajei um pouco mais, né? Mas respondendo o que a Thabires falou, eu acho que depende do objetivo muito. Do que o orador tá precisando passar pra plateia, assim. Uma opinião sobre isso também, acho que é muito. Tipo, o Felipe quer dizer coaching muito, quer passar para os outros. Acho que no geralzão, é melhor você falar mais pausadamente, porque num público grande tem gente que não consegue acompanhar. Aí, tipo, as pessoas que preferem o pessoal falar mais rápido conseguem acompanhar você falando pausadamente. Os outros não conseguem acompanhar. Acho que por isso que é meio que uma indicação, assim, falar um pouco mais devagar. Mas você não, você fala muito bem. Mesmo falando rápido, você fala super bem, dá para entender tudo perfeitamente. Eu acabei falando só da parte da diferença, assim, mas eu concordo com o Loma também, que
Claro, você tem que manter um ritmo ok para as pessoas te entenderem e tal, mas o ponto da técnica mesmo, de falar devagar, pausadamente, com, com calma, é um recurso para você usar, assim, né? Também não é necessariamente você vai falar assim o tempo todo e tal.